minha família fomos fazer um cruzeiro e partia do Rio de Janeiro rumo ao Uruguai. A gente na verdade se conheceu lá na piscina. Eu stavo passeando lá em cima, ela stava tomando sol e eu ficava andando, porque eu trabalho na minha área de hoteleria, e estava trabalhando, olhando, supervisionando as coisas. Eram 8 noites de cruzeiro, sendo que no segundo dia, quando eu estava passeando pelo navio, pelos corredores, ele passou e a gente cruzou os olhares. E ficou aquela coisa assim. Mas aí depois eu sentei para pegar sol com minha família e tudo mais, e ele chegou e começou a me olhar, e eu fiquei toda sem graça. Falei, nossa, esse homem tá olhando pra mim. Até comentei com a minha amiga. Mas aí ela falou assim, realmente, Camila, ele tá olhando pra você. Quando ele deu um tchauzinho e falou que queria falar comigo, eu fui até ele, a gente conversou, ele perguntou meu nome, me deu o telefone, falou que eu poderia ligar para ele no navio a hora que eu quisesse, porque ele trabalhava no navio, ele era o primeiro oficial do navio. E aí a gente começou a se falar e marcamos no final da tarde de tomar um café, alguma coisa, e a gente sentou e conversou por muitas horas. A gente conversou muito lá em um salão do navio até às 2 da noite. Até que ele foi me acompanhar até a minha cabine, até a porta do meu quarto. Quando a gente chegou no corredor, é lá que aconteceu o primeiro beijo. Ele tentou me beijar. Eu queria, mas não queria. E aí ele pegou e me agarrou à força e me deu um beijo no meio do corredor. Não tive pra onde fugir. E foi assim, nosso primeiro beijo. Ele me agarrou. Ele me agarrou. My eyes, for if the dove returns, then my brothers will die. And as the sky's falling down, it crashed into this lonely town. And with that shadow on the ground, I hear my people screaming out, and I see fire inside the mountains. I see fire. E aí o cruzeiro acabou no dia 9 e eu fui embora com minha família. E chorei muito quando desci do navio, que eu olhei aquela imensidão. E eu pensei assim, meu Deus, tudo que eu vivi, tudo que a gente aproveitou aqui durante uma semana vai acabar. Acabou, né? Eu não sei, porque ele é italiano, ele vai para outro país, ele vai trabalhar de porto em porto, e eu não sabia o que ia ser. Então, assim, depois de um mês, ele desembarcou no Rio de Janeiro para ir embora para a Itália. Né? Chegou a época de férias dele. E aí ele entrou em contato comigo alguns dias antes dele desembarcar e falou que queria me reencontrar no Rio. Ele falou assim, nossa, eu preciso te ver fora do navio, fora da farda, fora daquele encanto todo do navio, eu quero te conhecer melhor e eu quero muito saber como vai ser fora disso tudo. E depois quando a gente se encontrou lá em março, eu estava com minha família lá, estava com meu tio, que estavam de férias lá. E ela ficou 3, 4 dias comigo lá, e a gente estava passeando, difícil para mim porque ela não falava uma palavra de italiano, meu tio não falava uma palavra de português, estava difícil lá, ela ficava sem graça, mas o jeito dela é bem divertido, ela sabe se comportar, meus tios ficaram impressionados dele. E eu falei assim, não, tudo bem. E fui pro Rio, né? Foi um mês depois, exatamente um mês depois. E a gente se encontrou, ele tava lá me esperando com um buquê de flores, todo romântico. E a gente se encontrou e a família, tinha uns tios dele, italianos também lá, a gente saiu pra comemorar o aniversário deles. E ele ficou, na verdade, 10 dias hospedado no Rio pra poder me ver, pra poder me encontrar. E nesses 10 dias foi o tempo que a gente tirou para oficializar nosso namoro.
foi tudo muito rápido. Ou a gente oficializava, ou ele ia embora e a gente não ia saber o que ia acontecer. E depois disso ele foi pra Itália, né? Ele ia passar as férias lá, ele tinha acabado de desembarcar, ele tinha 2 meses livre pra ficar na Itália. Ele foi pra Itália e quando chegou lá que ele viu que ele só ia trabalhar depois de 2 meses, ele resolveu comprar passagem e voltar de novo pro Brasil. Depois de 15 dias mais ou menos ele voltou pro Brasil. E aí ele ficou mais uns 17 dias na minha cidade e aí a gente teve mais uma oportunidade de se conhecer melhor, de estar junto, de viver mesmo o relacionamento. E foi assim. Hoje a gente está com 2 anos e 2 meses. Na verdade, a gente fez muita viagem, mais ela que eu, porque eu estava trabalhando. Mas a melhor que foi lá, eu acho lá em Sorrento, quando ela foi para minha casa, porque a gente tem a oportunidade de ficar mais junto, de se conhecer melhor. Até quando a gente foi em Paris. Os 3 dias que a gente ficou lá, completou essa viagem que a gente tive lá em Itália. Essa foi a melhor para mim. A gente estava na Itália, a gente foi pra lá, eu fiquei 1 mês lá na casa dele, quando a gente estava resolvendo algumas coisas do casamento, que a gente casou no civil lá. E aí no meio desse tempo aí ele me chamou para fazer uma viagem para Sicília, que é uma cidade italiana, né? E aí a gente foi pra Sicília, ele falou assim, não, vamos de avião porque eu consegui uma promoção. Achei estranho a gente não ir de trem, né? Porque na Itália a gente anda tudo de trem. E aí a gente embarcou, como ele fez o check-in tudo em online e tal, eu não me liguei, fui indo. Quando a gente chegou no avião, achei alguma coisa estranha, porque ninguém falava italiano. Eu falei assim, não é, como que a gente vai pra Sicília e tem ninguém falando italiano? E fomos. E chegamos no aeroporto, achei tudo mais estranho ainda, porque não parecia que a gente estava na Itália, mas eu acreditei nele, que a gente estava na Itália. E aí, ficamos lá um tempo esperando o rapaz buscar a gente no aeroporto. E quando a gente entrou no carro, quando eu fui saindo do aeroporto, que eu fui entrar no carro, eu olhei pro aeroporto e vi, Welcome to Paris. Aí eu, nossa, eu não acredito que eu tô em Paris. Aí fui pra Paris, aí, nossa, foi uma surpresa assim, maravilhosa que ele me fez. E aí ele falou, vamos lá conhecer a torre. Eu falei, vamos. Estamos aqui em frente à Torre Eiffel e Filipe quer fazer um pedido. Vamos tirar uma foto do outro lado. Aí quando chegou lá, a gente subiu, almoçou, ele tinha preparado um almoço surpresa pra gente lá na torre, no restaurante que tem lá. Foi muito, muito, muito surpreendente, muito maravilhoso. E quando a gente desceu, eu tava achando que a gente tava indo embora, ver outra coisa, ele
ajoelhou e me pediu em casamento. Tirou a aliança. Eu achei assim. Tudo bem que ele fez isso muito rápido, né? Ele já ajoelhou e logo levantou, que tinha muita gente. Mas foi uma surpresa, foi uma viagem assim, inesquecível. Foi essa viagem a Paris, com certeza. Come rollo o casamento, porque na verdade Camila, desde os primeiros tempos, depois de 6 meses, como uma boa brasileira faz, puxava para casar. Mas eu não queria não, porque o nosso costume não é assim. O nosso costume lá em Itália é namorar por 4, 5 anos, comprar uma casa, ter um trabalho certo, depois a gente casa. O meu sonho era de casar 35 anos, ela estragou tudo, eu estou com 30. Mas a verdade é que no primeiro momento foi tudo ela que fez, porque se ela não puxava muito, eu não chegava à conclusão de casar, porque amo muito ela, mas os homens não é que vão para casar muito cedo. Então foi assim, depois fiquei muito feliz da decisão dele para casar, a gente agora está muito feliz. A minha família ninguém fala italiano. E a dele ninguém fala português. E o primeiro encontro que a gente teve foi quando meus pais foram à Itália comigo. E a gente foi na casa dele, eles fizeram um almoço pra gente, e aí reuniu a família toda, irmãos, tios. E minha mãe tentava falar com eles e não conseguia. Eles tentavam falar e não conseguia, era tudo com mímica e tradução dele, e eu tentava alguma coisa também, porque na época eu não falava nada de italiano. E, enfim, o nosso encontro foi assim, mas depois os italianos eles precisam de muita convivência para poder ter alguma conclusão de vocês, sabe? Tirar uma conclusão. Então, assim, eu acho que eu consegui ter um relacionamento melhor com eles quando eu fui pra Itália sem os meus pais, quando eu fui pra lá pra ficar 1 mês e meio. Foi quando eu pude conviver com eles, almoçar, conversar melhor, aprender um pouco mais de italiano. E eles me aceitaram super bem. Também o Filippo é como se fosse um filho para os meus pais, um filho homem que eles não tiveram. Foi lá encontrar a família dele. Foi lá, a gente, na verdade, eles me receberam com muito carinho lá em casa, eu nem esperava isso. E graças a Deus, assim, nossas famílias se deram muito bem. Então, eu sempre tive o sonho de casar ao ar livre, ou no campo ou na praia. E de um tempo pra cá, mais a praia tinha puxado mais, né? A praia tinha me dado mais prazer de imaginar eu casando na areia, aquela coisa toda, porque eu sou muito ligada ao mar, ao sol. E tem o fato de eu conhecer o Filippo no mar, né? Eu ter conhecido ele no mar. Conheci ele em alto mar. Tem um mar que divide a nossa vida, a nossa história, um oceano. E então acho que nada melhor do que a gente casar na praia. Camilla adesso è tutto quello che ho. Per lei io adesso farei di tutto, perché lei è stata una fidanzata meravigliosa, è una donna meravigliosa, è quello che io ho sempre cercato, è quello che sempre io volevo da una ragazza per me. Anche questa voglia di sposarsi che lei ha, e questo sogno suo di matrimonio, è una cosa bellissima che poche ragazze, donne hanno. E agora a expectativa tá assim, né? Tá demais, porque a gente depende de muitas coisas. A gente depende do tempo, depende das pessoas, de todo mundo que vai estar envolvido.
a gente vai receber muita gente de fora, porque a gente vai casar em Búzios e nenhum dos nossos convidados é de Búzios. Então, assim, são muitas viagens, gente vindo da Itália, São Paulo, BH, Rio, enfim, tem gente vindo de tudo quanto é lugar, então a gente está com muita expectativa para reencontrar nossos amigos, nossos parentes. E a festa em si, a gente quer que seja algo inesquecível, tudo que vai acontecer lá no local. Então, eu, pelo menos, estou com muita expectativa, claro, já estou até quase sem dormir. Felipe representa tudo pra mim, né? Porque eu desde pequena tive sonho de casar, de construir uma família. E hoje que eu conheci o Felipe, eu vi que ele era tudo que eu precisava. Ele veio pra completar a minha vida. É incrível como que a gente se dá bem, como que a gente se entende, como que a gente é muito parecido. Talvez isso seja mais fácil o relacionamento. Che io sono molto onorato di stare con lei, la amo molto e adesso voglio cercare con tutto me stesso di ritornare tutto l'amore che lei mi ha dato in questi anni. E eu só tenho a dizer que a única objetivo meu nesse casamento é fazê-lo feliz, com certeza. Até porque ele está deixando tudo para vir para cá, pro Brasil, ficar comigo. Adesso vogliamo avere una famiglia insieme giorno per giorno. Então, assim, mais do que merecido eu passar o resto da minha vida fazendo ele feliz, com certeza. Vocês são bonitos, é o Camila Varosa. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se enrola e perde a minha noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta, mas se você me deixa louco e faz assim, de um jeito com sabor de